6 de agosto de 1945. Os Estados Unidos lançam uma bomba atômica sobre a cidade japonesa de Hiroshima. 3 dias depois, em Nagasaki. O poder do átomo provocou uma terrível destruição e mortandade, fazendo o Japão se render. A criação da bomba atômica foi um dos mais bem guardados segredos de guerra americanos. Em 1942, o governo reuniu os maiores físicos entre os aliados para trabalhar no projeto Manhattan. Chefiados pelo Dr. Robert Oppenheimer, os cientistas foram isolados do mundo em Los Alamos, no Novo México. Os Estados Unidos gastaram 2 bilhões de dólares no projeto, que não incluía apenas Los Alamos. Oak Ridge, no Tennessee, foi uma cidade que jamais apareceu em qualquer mapa, embora tivesse 78 mil habitantes. Era uma reserva militar secreta construída para produzir a bomba. O primeiro teste aconteceu no deserto do Novo México. De uma distância de 10 quilômetros, os físicos apreciaram o resultado de seus esforços. Um cogumelo de fumaça de 12 mil metros de altura brotou do solo para a estratosfera. Em tanques selados com chumbo e munidos de aparelhos para medir a radioatividade, os cientistas inspecionaram o local da explosão. Em 6 de agosto, a bomba foi carregada num B-29 batizado de Enola Gay. O coronel Paul Tibbets estava no controle. Ele acionou o dispositivo que largou aquele terrível cilindro sobre Hiroshima. No dia 9, outra bomba arrasou Nagasaki. Nas duas cidades, centenas de milhares de pessoas morreram na hora da explosão e ao longo dos anos seguintes. O Japão capitulou. A rendição japonesa foi oficializada a bordo do navio de guerra Missouri. O general Douglas MacArthur presidiu a cerimônia. Os impérios coloniais começam a ruir por toda a parte. A Índia se liberta do domínio britânico, mas não consegue evitar que seu grande líder, Gandhi, seja assassinado. Na China surge um ditador, Mao Tse-tung. Na União Soviética morre um ditador, Stalin. E no Brasil cai Getúlio Vargas. – 29 de outubro de 1945. Os ministros militares destituíram o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, colocando ponto final na ditadura do Estado Novo. A vitória dos aliados contra o totalitarismo tinha minado o regime de Vargas. Ironicamente, o Brasil tinha lutado ao lado da democracia contra o nazifascismo. O país declarou guerra à Alemanha e à Itália em 42, cedendo à insistência americana. Desde o ano anterior, os Estados Unidos vinham injetando muito dinheiro no Brasil, diluindo a simpatia do governo pelo eixo. Assim, surgiram a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda e a Fábrica Nacional de Motores no Rio. Cada vez mais a nação imensa para a sua predestinação histórica. Em 44, o Brasil entrou de fato na guerra. 25 mil pracinhas da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foram mandados para a Itália. A divisão de infantaria, comandada pelo general Mascarenhas de Moraes, se incorporou ao 5º Exército Americano. No segundo semestre, as forças brasileiras venceram várias batalhas, empurrando os alemães cada vez mais para o norte, até chegar a Monte Castelo. Ali, o exército nazista impôs severa resistência. Em 3 tentativas, os alemães rechaçaram os brasileiros, causando pesadas baixas. Somente no final de fevereiro de 45, os pracinhas conquistaram a posição. Eles foram ajudados pelo esquadrão Sentapua da FAB, que bombardeou os inimigos. A FEB obteve novas vitórias, até chegar a Turim, encerrando a participação do Brasil na guerra. Na volta em julho, os pracinhas foram recebidos com uma apoteótica festa na capital da República. A ditadura Vargas agonizava.
As manifestações antinazistas trouxeram os opositores do governo de volta às ruas. A contradição entre lutar pela democracia no exterior e manter a ditadura no país foi crucial. Getúlio ainda tentou iniciar um processo de redemocratização. Libertou presos políticos como Luiz Carlos Prestes e convocou eleições. Era tarde demais. Os próprios ministros militares depuseram o ditador. De janeiro de 1948. O Mahatma Gandhi é assassinado. O líder do movimento de independência da Índia morre pelas mãos de um hindu revoltado com as tentativas de conciliação com os muçulmanos. Gandhi se casou aos 13 anos e foi para Londres estudar advocacia. Depois seguiu para a África do Sul, onde adquiriu experiência como primeiro advogado no europeu. Em 1915, ele voltou para a Índia. Os colonizadores ingleses tratavam os nativos como inferiores. Gandhi se dedicou, então, a lutar contra os dominadores. A forma adotada imortalizou esse hindu devoto e obstinado, a resistência pacífica. Gandhi foi preso 3 vezes. O processo de libertação da Índia demorou 40 anos, mas teve sucesso. Os britânicos se retiraram do país sem nenhuma condição de combater a não-violência de Gandhi. Ele foi assassinado 5 meses depois. Não tinha alcançado outro sonho pelo qual lutara toda a vida: a paz entre hindus e muçulmanos. O corpo do pai espiritual da Índia foi levado para a cremação num caminhão do exército. Milhares de pessoas choravam copiosamente enquanto o cortejo atravessava a multidão. Na pira funerária, parentes e amigos juntaram flores. O perfume de incenso e das toras de sândalo queimadas se espalhou pelo ar. – 14 de maio de 1948. O líder judeu David Ben-Gurion proclama em Tel Aviv o renascimento da nação de Israel, depois de 2000 anos de diáspora. Nesse dia, termina a luta para os judeus terem pátria e começa outra para mantê-la. A história do moderno Estado de Israel começou no século passado na Europa, com o nascimento do movimento sionista. O movimento pregava a criação de um país livre na Palestina, onde os judeus não sofressem discriminação. No início do século, com o aumento da perseguição no leste europeu, começou a migração de israelitas para a região. Depois da Primeira Guerra, a Liga das Nações entregou à Grã-Bretanha a administração da Palestina. Os ingleses tentaram manter um difícil equilíbrio entre árabes e judeus na ocupação do território. Após a Segunda Guerra, a Grã-Bretanha entregou o problema para as Nações Unidas. No final de 1947, uma resolução da ONU dividiu a Palestina em um Estado judeu e outro árabe. O Estado de Israel incluía os portos de Haifa e Tel Aviv e todo o vale e deserto do Negev. Aos árabes foi destinada a parte leste. Jerusalém ficaria sob administração da ONU. Os judeus ganharam sua terra prometida e iniciaram sua ocupação. Mas os árabes não aceitaram o novo Estado, onde eles eram a maioria da população. 5 países, Jordânia, Líbano, Síria, Egito e Iraque, se mobilizaram para liquidar Israel. A guerra durou até janeiro de 49. Os israelenses saíram vitoriosos e passaram a controlar 75% da Palestina, 1/3 a mais do que a ONU tinha destinado. 800 mil árabes fugiram de Israel e passaram as décadas seguintes fustigando os judeus. Na sucessão de guerras, os israelenses ampliaram ainda mais o seu território. Até que, em 1993, foi anunciado um acordo na tentativa de estancar o banho de sangue.
Israel concordou com o autogoverno palestino nos territórios ocupados. E a Organização para a Libertação da Palestina reconheceu finalmente o Estado judeu. Primeiro de outubro de 1949. O líder comunista chinês Mao Tse-tung proclama a República Popular no país mais populoso do mundo. O fim da Segunda Guerra liquidou a aliança circunstancial de comunistas e nacionalistas contra o inimigo externo, o Japão. A Guerra Civil recomeçou. Apesar de receber ajuda dos Estados Unidos, Chiang Kai-shek não conseguia deter o avanço das tropas de Mao. A promessa de distribuição das terras levou os camponeses a apoiar os comunistas. Em janeiro de 49, os comunistas entraram em Pequim. A população das grandes cidades ficava aguardando ansiosamente a aproximação do exército vitorioso. Nanquim, capital do governo nacionalista, afinal também se rendeu. O presidente Lai Chun-yen entregou o poder, reconhecendo a vitória de Mao. Os comunistas tomaram todo o continente. Apenas as ilhas de Taiwan e Hainan não foram dominadas. Chiang Kai-shek formou governo em Taiwan. Durante mais de 2 décadas, os Estados Unidos reconheceram apenas a China nacionalista. A China comunista foi se fechando para o mundo ocidental. Em 25 de junho de 1950, forças da Coreia do Norte invadem a Coreia do Sul. A ONU exige que seus membros detenham os atacantes. Os Estados Unidos reagem. Nesta declaração, o presidente americano Harry Truman conclama o Ocidente a se unir contra o comunismo. A ONU ordenou bombardeios à Coreia do Norte. Os Estados Unidos assumiram a tarefa praticamente sozinhos. Protegida por uma barreira aérea, a Armada despejou milhares de soldados em Pohang, na Coreia do Sul. Ao mesmo tempo, a frota bombardeou a Coreia do Norte. Nos Estados Unidos, intensa propaganda incentivava o recrutamento para a luta contra a chamada ameaça vermelha. Os soldados que entravam na luta enfrentavam uma dura realidade. A maior dificuldade era distinguir amigos e inimigos. Com o Sul garantido, os Estados Unidos partiram para o ataque, tentando unificar toda a Coreia. A China reagiu e mandou 1 milhão de homens para defender a Coreia do Norte. As tropas da ONU quase foram jogadas para fora de toda a Coreia. Com mais reforços, as tropas americanas retomaram a Coreia do Sul. No dia 27 de julho de 53, foi assinado o armistício. A configuração política na região ficou exatamente a mesma, depois de 3 anos de guerra. O paralelo 38 dividia as duas Coreias. Os Estados Unidos perderam 54 mil soldados. Primeiro de novembro de 1952. Os Estados Unidos explodem a primeira bomba de hidrogênio, ampliando seu poderio nuclear. Marinha, Exército e Aeronáutica participaram do desenvolvimento da bomba, que foi apelidada de Mike. A explosão aconteceu numa pequena ilha, na região do atol de Bikini, no Pacífico.
uma enorme onda de fumaça se expandiu rapidamente. A bomba cavou uma cratera de 1,5 km de diâmetro e destruiu tudo num raio de quase 5 quilômetros. A parte do cogumelo com ar radioativo fatal se estendeu por 16 quilômetros. Seu poder era centenas de vezes maior que as bombas jogadas sobre Hiroshima e Nagasaki. Março de 1953. Morre o secretário-geral do Partido Comunista e chefe supremo da União Soviética, Joseph Stalin. Ele tinha levado a Federação Russa a se tornar uma potência mundial. Ao mesmo tempo, massacrou qualquer vestígio de ameaça a ele ou ao regime. Stalin assumiu o poder em 1924, após a morte de Lenin. Rapidamente suprimiu a oposição e afastou os rivais. O principal deles, Leon Trotsky, foi expulso do PC em 1927 e em seguida do país. Trotsky, um teórico marxista, pregava a revolução permanente e a expansão do comunismo pelo mundo. Em 1940, Stalin mandou matá-lo em seu exílio no México. 3 anos antes, o ditador tinha iniciado os processos de Moscou, executando sistematicamente os antigos líderes bolcheviques. Na economia, Stalin decretou a coletivização forçada das terras, que resultou num descalabro. Cerca de 10 milhões de camponeses morreram de fome. Ele adotou também planos econômicos quinquenais e promoveu uma industrialização acelerada. Na Segunda Guerra, a União Soviética foi responsável pela virada contra o nazismo. As forças de Hitler sofreram a primeira grande derrota na Batalha de Stalingrado, demonstrando ao mundo que não eram invencíveis. Ao fim da guerra, a União Soviética tornou-se uma grande e ameaçadora potência. Acompanhou passo a passo a escalada armamentista americana, detonando a primeira bomba atômica em 1949. Na chamada Guerra Fria, usou o Pacto de Varsóvia como braço armado do comunismo, em oposição à OTAN do capitalismo. Do pacto participavam todas as nações comunistas submissas a Moscou. Para os soviéticos, a propaganda tornou Stalin um líder carismático e, ao mesmo tempo, afável. O culto à personalidade foi uma das marcas registradas do stalinismo. Depois da morte de Stalin, Nikita Khrushchev assumiu o poder na União Soviética. Ele realizou uma certa liberação do regime. No Congresso Comunista de 56, denunciou os crimes de Stalin. Os anos 50 avançam e as lembranças da guerra vão ficando para trás. No Brasil, também é tempo de otimismo e desenvolvimento. Tempo de bossa nova e do futebol campeão do mundo. Mas a Guerra Fria está no ar, nas florestas do Vietnã e nas montanhas de Cuba. Mesmo assim, surgem novas esperanças, como a vacina contra a pólio, que vai salvar milhões de pessoas da morte e do sofrimento. 26 de março de 1953. O Dr. Jonas Salk anuncia a descoberta de uma vacina eficiente contra a paralisia infantil. Até então, a poliomielite era uma doença aterrorizante. Ninguém estava a salvo, principalmente as crianças. A doença aleijava ou matava milhares de pessoas todos os anos. No verão, a contaminação era mais intensa. Milhões de pais se preocupavam se os filhos não seriam as próximas vítimas. Em 1952, no auge da epidemia, 54 mil casos foram registrados nos Estados Unidos.
3.000 pessoas morreram. Pela descoberta, o Dr. Jonas Salk foi condecorado pelo presidente Dwight Eisenhower. Depois dele, o Dr. Albert Sabin descobriu uma vacina oral contra a pólio. Ela era 100% eficiente e abriu caminho para a erradicação da doença no mundo. Junho de 1953. A Grã-Bretanha comemora a coroação da Rainha Elizabeth II. Uma cerimônia tão requintada como jamais seria vista no restante do século. Elizabeth assumiu o trono aos 25 anos em 1952, quando seu pai, o rei Jorge VI, morreu vítima de câncer. A festa da coroação, entretanto, aconteceu 16 meses depois. Quando princesa, Elizabeth tinha impressionado os ingleses ao servir o exército na guerra. Foi tenente num batalhão feminino, trabalhando como mecânica e motorista de caminhão. A população de Londres foi em peso para a rua assistir à passagem da riquíssima carruagem real. Na abadia de Westminster, a coroação obedeceu à mais rigorosa tradição. Em 8 de maio de 1954, a fortaleza de Dien Bien Phu, na Indochina, cai nas mãos do Viet Minh, o movimento comunista do Vietnã. O Vietnã começou a guerra de independência em 46, usando táticas de guerrilha. O movimento cresceu e a posição francesa foi se tornando insustentável. Os Estados Unidos passaram a ajudar a França com dinheiro e equipamentos. Foi nessa época que o presidente Eisenhower formulou a famosa teoria do dominó. Se a França fosse derrotada, todo o sudeste da Ásia cairia nas mãos dos comunistas com umas pedras no tabuleiro. O clímax da guerra aconteceu em Dien Bien Phu. O exército francês atraiu o Viet Minh para um combate maciço, na crença de uma vitória. Mas, para sua surpresa, se viu em minoria e cercado. A rendição dos franceses levou à negociação em Genebra e no próprio Vietnã. O acordo de paz provocou a divisão do Vietnã pelo paralelo 17. O Sul ficaria também independente, mas em poder dos não comunistas. Os Estados Unidos assumiram o papel de protetor do Vietnã do Sul, o germe de uma nova e sangrenta guerra. De agosto de 1954. O presidente do Brasil, Getúlio Vargas, dá um tiro no peito em seus aposentos no Palácio do Catete, no Rio. Termina uma era na história do Brasil. Vargas tinha voltado ao poder pelo voto e adotado um governo de estilo nacionalista, ao contrário de seu antecessor, Eurico Dutra. O governo Dutra tinha se aliado incondicionalmente aos Estados Unidos. A recém-instalada democracia abalou-se com a extinção do Partido Comunista e a cassação do mandato de seus deputados. O Brasil abriu-se a um processo de importação desenfreado e a americanização dos costumes. Atingir o modo de vida americano era o sonho vendido pela publicidade. A indústria de Walt Disney e seus personagens simbolizavam essa invasão cultural. Na economia, as divisas acumuladas com a substituição das importações durante a guerra eram torradas. O sucesso do Brasil no exterior se resumia praticamente a uma artista, a cantora Carmen Miranda.
Quando Getúlio tomou posse em 51, deu meia guinada nos rumos da política econômica, adotando um nacionalismo moderado. Foi criada a Petrobras e estabelecido o monopólio da exploração do petróleo. As remessas de lucro foram controladas e a indústria de base e as exportações incentivadas. Internamente, a oposição era intensa e crescente. Setores militares, federações do comércio e imprensa se aliavam ao principal partido adversário, a UDN. O jornalista Carlos Lacerda denunciava a corrupção e pregava abertamente o golpe de Estado. O chefe da segurança pessoal de Getúlio, Gregório Fortunato, o Anjo Negro, comandou um atentado contra Lacerda na Rua Toneleiros. Quem morreu foi o major da Aeronáutica, Rubens Vaz. A investigação chegou ao Palácio do Catete e Getúlio se matou. O enterro do chamado Pai dos Pobres paralisou o Rio. Na carta testamento, a frase célebre: "Deixo a vida para entrar na história". (4 de novembro de 1956). 1000 tanques soviéticos invadem o centro de Budapeste ao amanhecer. A ordem era esmagar um levante que pretendia mais liberdade e um novo estilo de governo ao povo da Hungria. O levante tinha começado algumas semanas antes. 100.000 estudantes participaram de manifestação a favor de um comunismo mais liberal. Os dirigentes do Partido Comunista, porém, classificaram os manifestantes como ralé. Foi o que bastou. As emoções reprimidas e o ódio acumulado pela interferência soviética explodiram. Bandeiras vermelhas foram queimadas, a da Hungria exibida ostensivamente. Soldados do exército se juntaram aos rebeldes. O que começou com um pequeno protesto antissoviético se transformou numa guerra. Moscou reprimiu a rebeldia com brutalidade. Uma heróica resistência durou 2 meses. Mais de 50.000 húngaros morreram. O primeiro-ministro Imre Nagy foi executado por ter demonstrado simpatia pelo movimento de contestação. (28 de junho de 1958). A seleção brasileira de futebol vence a Suécia por 5-2 e conquista sua primeira Copa do Mundo. Começa o mito Pelé. Naquela tarde, em Estocolmo, o futebol brasileiro recuperava com juros a derrota amarga na Copa de 50 no Rio de Janeiro. A final contra o Uruguai no recém-inaugurado Maracanã estava ganha. Assim pensavam todos os brasileiros, incluindo os jogadores. Em lugar da vitória, o desastre e a tristeza geral no país. Deu o Uruguai 2-1. Em 58, na Suécia, entre os campeões do mundo, estava um menino de 17 anos, apelidado de Pelé. Os anos revelariam o maior gênio do futebol de todos os tempos, que virou um rei coroado internacionalmente. O sucesso do alegre futebol brasileiro era o símbolo de uma situação. Dessa época também é a aparentemente descompromissada bossa nova. Em torno da nova batida, nascida do violão de João Gilberto, gravitava uma geração de compositores que se eternizariam. Caso de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Ao som de O Barquinho, o Brasil vivia um clima de permanente verão. Na presidência da República estava Juscelino Kubitschek, um pé de valsa mineiro. Ele impôs um programa desenvolvimentista para modernizar o país. O lema era fazer 50 anos em 5. A indústria de base é incentivada, como a de bens de consumo duráveis.
surge a indústria automobilística com o Romizeta. Em seguida se instalaram aqui a Volkswagen, a Willys Overland e a Ford. A meta-síntese era Brasília, construída num ritmo alucinante e inaugurada em 1960, último ano do mandato de JK. A grande maioria de soldados do exército de Batista. Os julgamentos eram públicos e sumários, e os considerados inimigos da Revolução, executados. Pouco adiantavam os protestos do exterior, principalmente dos Estados Unidos. A multidão, chamada por Fidel para assistir à corte marcial, muitas vezes clamava pela morte dos suspeitos. Os julgamentos abertos terminaram com o aumento da reprovação de fora, mas prosseguiram a portas fechadas. A relação entre Cuba e os Estados Unidos piorou quando Fidel Castro abraçou o comunismo e a União Soviética. Apesar do bloqueio comercial imposto pelos americanos, Cuba conquistou avanços no campo social. Mesmo depois da derrocada da União Soviética, Castro conseguiu se sustentar no poder até hoje. No quarto episódio de Testemunha da História, vamos rever um período contraditório, marcado por crises e grandes inovações. Assim foram os anos 60 e 70. As duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, envolvem-se em conflitos nos mais diversos pontos do planeta. No Oriente Médio, as tensões entre árabes e israelenses explodem em uma nova guerra. Os meios de comunicação de massa dão enorme repercussão às mudanças sociais e culturais. Os Beatles revolucionam a música popular e a cabeça da juventude. O homem se lança ao espaço e tem êxito sua aventura suprema, a conquista da Lua. – 12 de abril de 1961. Foi o dia em que as naves espaciais passaram da ficção para a realidade. O russo Yuri Gagarin se tornou o primeiro homem a ir ao espaço e anunciou ao mundo que a Terra é azul. Na volta, Gagarin foi recebido como herói pelos russos. Para o líder soviético Nikita Khrushchev, o comunismo mostrava sua superioridade sobre o mundo capitalista. 4 anos antes, a União Soviética já tinha saído à frente na corrida espacial com o lançamento do primeiro satélite, o Sputnik. Os americanos seguiam atrás e, no ano seguinte, lançaram com êxito o Explorer 1. Mas o histórico voo de Gagarin colocou os soviéticos de novo na dianteira. 3 semanas mais tarde, os Estados Unidos conseguiram um triunfo. O primeiro voo espacial tripulado realizado pelo astronauta Alan Shepard. Mas o voo de Shepard durou apenas 15 minutos, enquanto os soviéticos já eram capazes de passar horas fora da Terra. German Titov, o segundo soviético a ir ao espaço, ficou mais de 24 horas em órbita. A NASA decidiu, então, intensificar seus esforços. Alguns testes com naves não tripuladas fracassaram espetacularmente. Mas não demorou muito até que os americanos se igualassem aos soviéticos, colocando um homem em órbita, o astronauta John Glenn. Em breve, o espírito de aventura levaria o homem à Lua e à exploração do espaço. E tudo começou com Yuri Gagarin em abril de 61. – 13 de agosto de 1961. Foi o dia em que a Guerra Fria esquentou. O povo alemão acordou com a construção do Muro de Berlim. A cidade, dividida pela política, agora estava dividida pelo concreto. No fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas. Os soviéticos ocuparam o leste. Estados Unidos, França e Grã-Bretanha controlavam o oeste. Berlim ficava do lado soviético,
mas como era a capital, também foi dividida ao meio. Só que para ter acesso ao setor ocidental de Berlim, os aliados precisavam passar por território soviético. Logo, Berlim Ocidental se tornou uma metrópole industrial próspera e um foco de irritação para os comunistas. A cidade mostrava ao mundo o contraste entre a vida nos mundos capitalista e comunista, e era também uma brecha na cortina de ferro, uma rota de fuga para milhares de profissionais e intelectuais que desejavam a liberdade. Em junho de 1961, o líder soviético Nikita Khrushchev anunciou que iria cortar o livre acesso dos aliados a Berlim Ocidental. O presidente americano John Kennedy reagiu, prometendo defender aquela ilha de liberdade no mundo comunista. No dia 13 de agosto, a União Soviética fechou a fronteira entre Berlim Oriental e Ocidental e, em poucos dias, ergueu o Muro de Berlim. Mas Estados Unidos, França e Grã-Bretanha não recuaram e mantiveram seus direitos sobre Berlim Ocidental. Por 30 anos, a cidade continuaria dividida. Somente com as reformas na União Soviética e o fim do bloco comunista, o Muro da Vergonha iria cair. No dia 9 de novembro de 1989, as passagens fronteiriças entre Berlim Oriental e Ocidental foram abertas pela primeira vez desde 1961. Semanas depois, o muro tinha sido derrubado, apagando o símbolo de um mundo dividido. No dia 5 de agosto de 1962, o mundo inteiro chorou a morte de Marilyn Monroe, um dos maiores ícones do século XX. Ela morreu aos 36 anos de idade, no auge da fama. Seu verdadeiro nome era Norma Jean Baker. Foi uma criança não desejada, mas como atriz e símbolo sexual, iria atingir um lugar único no estrelato internacional. E até hoje ela reina como a maior deusa que Hollywood já foi capaz de criar. Mas a imagem de mulher sensual e meio tola que ela criou era apenas para o público e os fãs. Por trás do sorriso sedutor, havia uma mulher com graves problemas emocionais. Seus dois casamentos, com o ídolo do beisebol Joe DiMaggio e com o dramaturgo Arthur Miller, terminaram em divórcio. Ela morreu de uma overdose de barbitúricos. Embora sua vida tenha terminado tragicamente, o mundo jamais esquecerá da eternamente encantadora Marilyn Monroe. – 22 de outubro de 1962. Nunca o mundo esteve tão perto de uma guerra nuclear quanto naquele dia de outubro e na semana que se seguiu. A crise dos mísseis começou quando os Estados Unidos descobriram bases de mísseis nucleares soviéticos em Cuba. Ministros, chefes militares e congressistas foram convocados para uma reunião com o presidente Kennedy. A base naval americana de Guantánamo entrou em alerta. Num discurso pela TV no dia 22 de outubro, Kennedy alertou que os mísseis em Cuba tornaram possível um ataque nuclear contra o Ocidente e anunciou um bloqueio naval em torno da ilha. Todos os navios em rota para Cuba seriam revistados. Os que tivessem mísseis a bordo seriam levados de volta, à força se necessário. Apesar do aviso, Khrushchev, o líder comunista, decidiu manter seus planos. Quando os navios soviéticos com os mísseis nucleares a bordo foram a todo vapor em direção ao bloqueio naval americano, o mundo prendeu a respiração. Temendo um recuo dos soviéticos, o líder cubano Fidel Castro mobilizou milhares de tropas. Mas quando a guerra nuclear parecia inevitável, Khrushchev recuou e mandou seus navios voltarem. A crise acabou tão rápido quanto tinha começado. As duas superpotências se encararam e a União Soviética piscou primeiro. O mundo respirava aliviado.